Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre custo padrão, uma técnica dentro da contabilidade de custos, uma ferramenta utilizada para planejamento e controle da produção. Então o custo padrão é uma técnica em que a empresa pré-determina os custos de produção e esses custos pré-determinados são utilizados para se fixar uma base de comparação entre o que ocorreu de custo na empresa e o que deveria ter ocorrido. Então o custo padrão ele serve como uma forma de orçamento, estabelecendo padrões em termos de valores e de volumes, de quantidades, insumos de produção, né, consumidos, e o o valor e o custo real, que é aquele valor efetivamente que ocorreu. Então essa comparação entre o custo padrão, que é o que deveria ter ocorrido, com o que efetivamente ocorreu, que é o real, permite à empresa melhorar os seus níveis de produção, melhorar a sua eficiência, como forma de prever possíveis problemas e efetuar melhorias no seu processo produtivo. Bom, vamos direto para um exemplo. Lembrando que os nossos vídeos, eles são mais para a aplicação dos conceitos, então o nosso foco aqui é na resolução de exercícios. Vamos supor aqui uma empresa que esteja fabricando uma prateleira, ela tinha estabelecido o custo padrão dessa prateleira em R$ 338, mas o custo real, transcorrido o período, foi de 350 por prateleira. Essa variação foi de R$ 12. Mas onde ocorreu essa variação, né? Primeira coisa, é importante nós sabermos qual é o método de custeio que a empresa utiliza para nós calcularmos essa variação. Neste nosso exemplo, nós temos uma empresa que ela utiliza o custeio por absorção, em que o custo do produto é formado pela somatória do material direto consumido na fabricação desse produto, a mão de obra direta e mais os custos indiretos de fabricação. Então, neste exemplo, essa variação de R$ 12, o que ocasionou essa variação de R$ 12? Foi o custo do material direto? Foi o consumo de material direto? Ou foi o custo hora da mão de obra direta? Ou foi o tempo de produção dessa mão de obra? Ou ainda, foi o volume de produção? A variação de volume de produção ocasiona variação nos custos unitários de fabricação do produto, em termos de custos indiretos de fabricação, ou foi a própria variação do CIF que ocasionou essa variação de R$ 12? Ou pode ser o quê? Alguns desses elementos ou todos eles que ocasionaram essa variação de custo. Então, antes de nós calcularmos a variação, é importante nós entendermos que dentro do custo padrão, a empresa estabelece os padrões. Então, a primeira coisa é estabelecer os padrões de materiais diretos, que é o padrão de quantidade de material direto que será consumido no processo produtivo, e o padrão de preço, que é o preço padrão, custo padrão dessa matéria-prima, dessa embalagem. Padrões de mão de obra direta, padrão de eficiência, ou seja, horas necessárias para se produzir o produto, e padrão de taxas salariais, que é o custo hora dessa MOD. Padrões de CIF, o padrão de volume de produção, que representa a quantidade que será produzida pela empresa, e o padrão de custo. Quais são os custos indiretos de fabricação, sejam eles fixos ou variáveis? Dependendo de como a empresa estabelece o seu custo indireto de fabricação, pode haver um terceiro padrão, que é o padrão de eficiência. Neste caso, o padrão de eficiência ele é utilizado na variação de cálculo do custo padrão quando a produção elaborada, produzida pela empresa, tem relação com alguma atividade necessária a essa produção, por exemplo, horas máquina. Neste nosso exemplo, nós não vamos trabalhar com padrão de eficiência, apenas com padrão de volume e padrão de custo. Então, voltando para o nosso exemplo da prateleira, nós temos que entender, a primeira coisa que nós precisamos saber é que quando o valor, o custo real, é maior do que o custo padrão, nós temos uma variação desfavorável. E quando o custo real é menor do que o custo padrão, nós temos uma variação favorável, né? Porque se o custo, neste nosso exemplo, o custo real foi maior,
ele é desfavorável porque houve um consumo maior de custos, de gastos para se produzir essa prateleira, na ordem de R$ 12,01. Aqui nesse quadro, nessa tabela, nós temos exatamente a variação que ocorreu em cada elemento de custos. Então agora, nos próximos slides, a gente vai, através das fórmulas de variação do custo padrão, nós vamos achar essas variações que ocorreram em cada um desses elementos. Percebemos aqui que a variação de R$ 12 foi uma variação conjunta tanto de material direto, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação, né? Que juntos eles ocasionaram essa variação total de R$ 12. Então agora a gente vai calcular a variação de cada um desses elementos. Começando pela variação de material direto. Nós temos aqui o custo padrão. Foi estabelecido como padrão o consumo de 24 kg de matéria-prima a um valor de R$ 7,00 o quilo, totalizando R$ 168,00 de material direto consumido. Mas o valor efetivamente realizado, o nosso custo real, foram consumidos 25 kg de matéria-prima a um custo por quilo de R$ 6,00, totalizando R$ 150,00 de valor consumido de material direto. Então percebemos que o que foi pré-determinado, teoricamente orçado pela empresa, o real foi menor, né, em R$ 18,00. Por isso que temos uma variação aqui desfavorável, porque o custo real foi menor do que o padrão. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a variação de quantidade em relação ao consumo de matéria-prima, considerando que não tivesse havido variação no custo, no preço dessa matéria-prima. Então, nós vamos calcular variação de quantidade multiplicando a diferença de quantidade, multiplicando pelo preço padrão. Então, temos aqui quantidade real consumida, 25 quilos, menos quantidade padrão, vezes o preço padrão, que é de R$ 7,00. Chegamos numa variação de quantidade de R$ 7,00 desfavorável. Por quê? Porque o custo real, a quantidade real, foi maior do que a quantidade padrão. Já a variação de preço, nós vamos calcular essa variação de preço considerando que não tivesse havido variação de quantidade. Então, nós vamos pegar diferença de preço vezes quantidade padrão. Pegamos, então, preço real menos preço padrão vezes quantidade padrão. Chegamos numa variação de preço de R$ 24,00 favorável. Por que favorável? Porque o preço real é menor do que o preço padrão. Teoricamente, se gastaria menos no custo real dessa matéria-prima. Bom, então agora, somando a variação de 7 com 24, variação de quantidade 7 desfavorável com a variação de preço 24 favorável, então confrontando essas duas situações, nós temos um resultado de 17 favorável, mas que, se nós observarmos com a variação total de material direto, não totaliza 18. Então, o que é essa diferença de R$ 1,00 que tem entre a somatória da confrontação das variações de quantidade e preço com a variação total? Nós chamamos de variação mista, que ela ocorre justamente em função da diferença tanto de quantidade quanto da diferença de preço. Então, nós temos que calcular a variação mista. Então, pegamos quantidade real consumida menos quantidade padrão, vezes preço real menos preço padrão. Com isso, achamos a variação mista de R$ 1,00. E essa variação mista, ela é favorável ou desfavorável? Para nós acharmos se a variação mista é favorável ou desfavorável, nós precisamos primeiro confrontar essa variação de quantidade em preço, né, o resultado das duas, que dá 17 favorável, com a variação total, que é de 18 favorável. Então, 17 para 18, nós temos uma diferença de R$ 1,00 favorável. Então, essa variação mista de R$ 1,00, ela é favorável, ela tem que ser favorável para fechar na variação total de 18 favorável. Em relação à variação de MOD, da mão de obra direta,
Então, nós temos aqui os valores padrões, tá? Supondo que essa prateleira passe por um único departamento de produção, o departamento A, temos aqui que as horas padrão são 50 horas de produção, a um custo hora padrão de R$ 1,90, chegamos numa mod de R$ 95,00 para se fabricar essa prateleira. Já o custo real de mod, aquele valor que efetivamente aconteceu, as horas totais utilizadas foram 53 horas para se produzir essa prateleira, a um custo hora de R$ 1,95, totalizando o custo de mod dessa prateleira em R$ 105,01, uma variação total de R$ 10,00. Temos uma variação aqui desfavorável, esses R$ 10,00, porque a variação, né, o custo real, foi maior do que o padrão. Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é a variação de eficiência, que está relacionada ao tempo de produção, as horas de produção dessa mod. Vamos então considerar a variação de horas, considerando que não tivesse havido variação na taxa padrão, na taxa de hora, ou seja, não tivesse havido variação no custo hora dessa mod. Então, nós temos diferença de horas vezes a taxa padrão. Então, temos aqui as horas reais menos a hora padrão vezes a taxa padrão. Uma variação de 7,32 desfavorável. Por quê? Porque as horas reais foram maiores do que as horas padrão. Isso fez com que a empresa gastasse mais tempo para produzir a prateleira, consequentemente gerando mais custo a esse produto. Já a variação de taxa, nós vamos considerar que não houve variação na eficiência, não houve variação nas horas, apenas variação na taxa. Então, pegamos diferença de taxa vezes horas padrão. Diferença de taxa, o custo hora real menos a taxa padrão, custo hora padrão, vezes horas padrão, que nós temos aqui. Chegamos numa variação de taxa de R$ 2,50 desfavorável, porque a taxa real foi maior do que a taxa padrão. Somando as duas taxas agora, os 7,32 com os 2,50, temos uma variação total de 9,82, mas que não bate com a variação aqui total de mod de R$ 10,01. O que ocasionou, por que essa diferença? Novamente, como tivemos variação tanto de eficiência, de horas, quanto variação de taxa, que é o nosso custo, as duas juntas ocasionam uma variação mista. Então, nós temos que calcular agora a diferença de horas vezes a diferença de taxa. Então, pegamos aqui hora real menos hora padrão vezes taxa real menos taxa padrão. Chegamos no resultado de 19 centavos. Agora, se nós somarmos esses 19 centavos com os 9,82, nós vamos chegar numa variação total de R$ 10. Como a variação de eficiência e a variação de taxa, ambas tiveram variação desfavorável, e a variação total também é desfavorável, sabemos que a variação mista de 19 centavos também é desfavorável para fechar em R$ 10,01, desfavorável. E o último elemento de custo, variação de CIF. Então, aqui nós temos os valores padrão estabelecidos pela empresa, um CIF padrão variável de R$ 45,00 por prateleira fabricada e um CIF padrão fixo, que são os custos totais fixos, de R$ 30.000 por mês. E o volume padrão pré-determinado pela empresa foi de produzir 1.000 prateleiras por mês. Então, se nós pegarmos o CIF padrão variável pelo volume padrão, teremos um CIF padrão variável total de 45.000, mais o CIF fixo de 30.000, teremos um CIF total de 75.000, que dividido pelo volume padrão, chegamos no CIF padrão unitário de R$ 75,00. Mas o CIF real teve variação em todos os aspectos, tanto no CIF real variável, quanto no CIF real fixo e no volume real de produção. Tivemos variação aqui também no volume de produção. Então, nós temos aqui o CIF real por unidade fabricada, o CIF real fixo,
Então, para acharmos o CIF total de 76 mil, pegamos o CIF fixo de 35 mil e somamos ao CIF variável de 40 mil, que foi obtido pela multiplicação das 800 unidades pelo CIF variável por unidade. Então, dividindo o nosso CIF real total pelo volume real de produção, as 800 unidades, chegamos no CIF real unitário de R$ 95, tá? Se nós compararmos esse CIF real por prateleira fabricada com o padrão, temos uma variação desfavorável de R$ 20 aqui. Primeira coisa que nós vamos calcular, então, é a variação de volume. Nesse caso, nós vamos fazer a diferença entre o CIF padrão ao nível padrão, ou seja, considerando valores e volume padrão, ao CIF que seria padrão ao nível real. O que significa CIF que seria padrão? Considerando valores padrão ao nível real de produção, volume real de fabricação. Então, nesse caso, para calcularmos a variação de volume, pegamos os valores padrão, que nós já temos aqui nesse quadro, menos o CIF, que seria padrão ao nível real. CIF, que seria padrão, são os valores padrão ao nível real, ou seja, volume real de produção. Por que calcular dessa forma? Porque sabemos que quando há uma variação de volume, apenas no volume, isso pode afetar o custo por unidade produzida. Então, nós calculamos aqui a variação de volume, 75 mil menos 66 mil, temos uma variação favorável de 9 mil. Por que favorável? Porque esse 66 mil representa o CIF que seria padrão ao nível real, né, ao volume real de produção. Então, esse CIF que seria padrão ao nível real, ele é menor do que o CIF padrão. Então, temos uma variação de volume de 9 mil favorável. Lembrando que essa variação de volume aqui de 9 mil está relacionado ao cálculo de achar essa variação final aqui de R$ 1.000, que é essa variação de 76 para 75 de R$ 1.000 desfavorável. Em relação a volume, sabemos que houve uma variação de 9 mil favorável, mas ainda temos que calcular o que? A variação de custo. Mas antes da gente calcular a variação de custo, a gente precisa entender da variação de volume, o que a variação de volume afetou na variação de CIF por unidade produzida, que são esses R$ 20 aqui, desfavorável. Se nós pegarmos, então, esses valores, que são os totais, e dividirmos, então, pelo volume de produção, nós chegaremos numa parte da variação unitária. Então, se nós pegarmos aqui os 75 mil, está relacionado ao CIF padrão. Então, vamos dividir os 75 por 1.000, que é o volume padrão, menos os 66 mil, que é o CIF que seria padrão ao volume real de produção. Então, 66 mil dividido por 800 unidades que foram efetivamente fabricadas. Então, fazendo esse cálculo, nós chegamos numa variação de volume de 7,50 desfavorável. Por quê? Porque o CIF que seria padrão a nível real aqui, por unidade produzida, é maior do que o CIF padrão ao nível padrão. Vamos agora para o cálculo da variação de custo. Para calcular a variação de custo, em termos dos valores que nós temos aqui, 45, 50, 30, 35, nós vamos pegar o CIF que seria padrão ao nível real, ou seja, estamos trabalhando aqui com valores padrão, mas com volume real de produção, que são as 800 unidades, que é aqueles 66 mil que nós calculamos no slide anterior. E vamos subtrair do CIF real, que são os 76 mil que nós temos aqui. Então, 66 menos 76, temos uma variação de custo de 10 mil desfavorável, porque o CIF real foi maior do que o CIF que seria padrão, com valores padrão, ao volume real de produção. Bom, esses 10 mil está relacionado a essa variação aqui do 75 para o 76, né? Ajudando a achar essa variação total aqui de R$ 1.000, mas em termos de unidade, como que isso fica? Basta nós pegarmos então os 66 mil e dividirmos pelo volume real, que é o nível real de produção, e os 76 dividirmos pelo volume real, as 800 unidades. Fazendo essa subtração,
nós temos uma variação de custo de R$ 12,50 desfavorável. Por quê? Porque aqui o CIF real por unidade é maior do que o CIF que seria padrão ao nível real por unidade. Bom, confrontando então agora esses valores, nós temos aqui a variação de volume em termos de montantes totais do 75 para o 76, que gerou uma variação de 1.000. Como que nós chegamos nessa variação de 1.000? A variação de volume representou uma variação de 9.000 favorável, a variação de custo 10.000 desfavorável, totalizando, né, resultando nessa variação de R$ 1.000 desfavorável. Em termos de CIF por prateleira fabricada, por unidade produzida, nós temos aqui a variação de volume 7,50, variação de custo 12,50, que somadas, variação de volume e custo, chegamos na variação total de 20, que é a variação que nós temos aqui. Com isso, a gente encerra o nosso exemplo.